A pergunta da nossa irmã Rosângela, da cidade de Hortolândia. A pergunta é assim: Apóstolo, qualquer pessoa pode subir no púlpito para pregar? Pois existem igrejas que só deixam pregar se estiver curso. Isto é correto? Ô glória, paz, Deus abençoe, filhinha, obrigado pela sua participação. Não é correto. Veja bem, o que a irmã tem que entender é assim, ó. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ele levanta um para pastores, outros para bispo, outros para os apóstolos. E Paulo fala, cada um permaneça no que foi chamado. As pessoas, elas não entendem que quando você sobe num púlpito ou você lidera uma pregação, um ensinamento, se você estiver ensinando errado, falando errado, induzindo o povo ao erro, todas essas almas que se perderem com a sua regra, com o seu ensinamento, com a sua doutrina errada, você vai prestar conta no dia de juízo final. Paulo é muito claro, não se precipite colocando a mão sobre a cabeça de alguém para você não ser cúmplice do pecado daquelas pessoas. Então hoje nós vemos que existe uma grande diferença. Falar do amor de Cristo para as pessoas, todos nós temos que falar do amor de Cristo e trazer as pessoas para a igreja. Agora, você pregar a palavra, ensinar as palavras, fazer com que as pessoas sigam aquela palavra para caminhar, não é para qualquer um. Hoje, nós vivemos nos dias de hoje, como a irmã falou, né? Só deixam pregar se tiver curso. Eu não quero entrar em méritos, porque o que acontece? A palavra é muito clara. Lê 1 Coríntios, capítulo 12, né? Versículo 4 em diante, que vai falar dos dons espirituais. Lê 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A palavra é clara, né? Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Não preciso ter um curso, um diploma, um anel no dedo para pregar o evangelho de Cristo, porque os apóstolos não tinham isso. Eles não tinham diploma, eles não tinham curso, eles não tinham nada. Jesus ensinou para eles a base e falou: espera que o Espírito Santo vai vir ensinar o restante para vocês e lembrar o que eu trouxe e preguei. E assim é conosco nos dias de hoje. Então nós não precisamos de um curso. Nós precisamos ter o Espírito de Deus e abrir o coração para receber a palavra e pregar o evangelho, como o próprio Paulo fala. O evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem algum. Pelo contrário, foi o Espírito de Deus que me capacitou e pregou. E olha que alguns, para justificar os seus cursos, querem dizer que Paulo era teólogo, porque aprendeu com Gamaliel, mas Gamaliel era doutor da lei, não da graça. Então Paulo, quando era Saulo, aprendeu com Gamaliel sobre a lei, porque Gamaliel era doutor da lei. Agora, o evangelho da Igreja de Cristo, Paulo não aprendeu com ninguém. O Espírito revelou para ele. Lê a Bíblia. Gálatas 1:10 em diante, você vai entender o que nós estamos dizendo. Então nós não precisamos ter um diploma, um anel, um doutorado ou algum professor para que nós venhamos ser homens de Deus para pregar o evangelho. O que nós temos que ter é o chamado. É isso que a maioria não está tendo e estão se pondo na posição que não deve. O chamado para pastorear, para cuidar de igreja, para cuidar do povo, com sabedoria e conhecimento. Amém? Espero ter te ajudado.